Olá, Fernando, tudo bem com você? Ah, eu tô sem seu áudio, Fernando. Acho que você tá mutado. E não é a Isso, gente isso, aqui. isso. Melhorou? Foi, foi, perfeito. Não, eu estava dizendo que eu estava conectado, sabe que eu não perco um minuto de acompanhar aí o papo com você. Bom estar aqui com você. Um abraço para quem está nos ouvindo. Vamos que vamos, essa semana começa cheia, começa com agitação que não acaba mais. Aqui e na Europa, né, Thalita? Pois é, eu queria começar inclusive com esse cenário internacional, né? Vamos começar falando, de repente, sobre Turquia e Espanha, e daí a gente traz depois o papo aqui para o Brasil. A gente conversou recentemente, não sei se foi com você, Fernando, mas eu conversei especificamente sobre eleições na Turquia. Eu acho que foi com uma advogada que participa sempre aqui com a gente, eu adoro ela, mas esqueci o nome dela. E ela falava sobre as eleições da Turquia, como havia possibilidade, inclusive, de Erdogan perder essa eleição, né? Para um candidato que não era um candidato de esquerda, nem progressista, mas não era um candidato de extrema-direita como é Erdogan, né? Mas, enfim, Erdogan acabou levando a reeleição. Significados disso, a gente consegue tirar alguma coisa dessa reeleição de Erdogan na Turquia? O opositor do Erdogan estava fazendo uma aliança muito interessante, era uma aliança entre a esquerda e a direita, né? A esquerda e a direita, vamos dizer assim, contra o Erdogan. Em realidade, era uma eleição como nós vivemos aqui em 2022, o ano passado, era uma eleição diretamente para vencer uma figura que se imagina, se acredita, seja tremendamente perversa no sentido da contribuição que dá efetivamente à política turca, né? De qualquer forma, a gente tem que sinalizar que o Erdogan, nos últimos tempos, tem sido um ponto de equilíbrio, vamos dizer assim, nesse jogo geopolítico europeu. Em vários momentos, ele serviu, vamos dizer, de contrapeso ao Putin, ou contrapeso à própria OTAN, tentando colocar panos quentes em cima da situação que, em diversas ocasiões, parecia que estavam degringolando. Então, o Erdogan é uma figura muito polêmica no sentido da sua condução política. Ele é muito mais um político personalista que sobreviveu ou se tentou um autogolpe e a partir daí recebeu uma série de poderes que não deveria ter recebido. A Turquia precisa, de alguma maneira, voltar para esse caminho da democracia. Mas nós estamos vivendo no mundo uma onda de governantes que são extremamente fortes e extremamente contrários a essas práticas democráticas. Então a gente precisa se dar conta que talvez isso não seja uma questão só do Brasil, ou só da Turquia, ou necessariamente da Itália, mas que é uma questão que talvez esteja colocado aí no mundo inteiro. A resposta para isso, Thalita, muita gente tem dito que é o esgotamento do modelo capitalista, ou seja, quando o capitalismo deixa efetivamente de cumprir com as suas funções de trazer um pouco de esperança e condição das pessoas viverem melhor, as pessoas começam a buscar alternativa e normalmente essas alternativas acabam recaindo em cima dessas fórmulas mágicas, alternativas simplistas que não são, na maioria das vezes, boas, porque não respondem efetivamente aos interesses da democracia. É o que acontece também na Espanha, na sua opinião, Fernando? Na Espanha o que nós temos ali é uma situação talvez um pouco mais complexa, porque nós temos um país que é de uma origem, tem uma origem clássica não democrática, ou seja, a Espanha tem uma história já de proximidade com processos ditatoriais, o franquismo ainda é muito evidente lá. A Espanha ainda é porto de entrada para praticamente todos os fluxos migratórios dentro da União Europeia, né? E isso acaba acirrando o discurso da extrema-direita. E a Espanha tem vivido nos últimos anos, sim, problemas econômicos brutais por conta da União Europeia. Para quem não sabe, a União Europeia parece muito bonitinha, muito organizadinha, mas a União Europeia dá uma vantagem brutal à economia alemã e cobra um preço muito grande das economias de Grécia, Portugal e Espanha por conta da manutenção do euro, né? Então, isso faz com que as populações desses estados acabem sendo mais facilmente convencidas por esses discursos de extrema-direita. E vamos lembrar que na semana passada, ou na semana retrasada, nós tivemos mais um episódio do Vini Júnior, que eu lembro que eu comentei contigo. Se por um lado o racismo servia para sinalizar ao mundo inteiro de que alguma coisa ali estava errado, por outro ele servia também de moeda de união desses grupos, porque esses grupos de extrema-direita seguem a partir daí se reconhecendo como isso sendo uma pauta legítima deles, e isso unifica as suas
das lutas. Então, eu acho que a Espanha vive em 2023 o que nós vivemos lá em 2018, infelizmente, com um enorme apoio novamente das redes sociais e da internet, que eles também não conseguem controlar por lá. Qual as perspectivas na Espanha? Você acredita que, de fato, esse governo progressista vai perder essas eleições que foram chamadas agora e a gente vai assistir o avanço da extrema-direita? Essa é a aposta de 7, 8 entre cada 10 analistas que a extrema-direita deve crescer e deve ganhar um espaço bastante grande na Espanha. A tentativa que está sendo feita pelo primeiro-ministro espanhol de antecipar esse processo não deve alterar efetivamente as estruturas políticas, a menos que, e aqui é interessante perceber isso, figuras de peso do cenário internacional comecem a entrar nesse jogo. É o momento do presidente Lula, por exemplo, começar a ver e trabalhar talvez agendas propositivas na Europa para tentar criar uma certa unidade dessa estrutura progressista e evitar esse avanço de extrema-direita, porque hoje pode parecer distante da gente, viu, Thalita? Pode parecer na Espanha, mas é bom que tanto o Lula quanto o Biden não levem isso como uma pequena bobagem ou uma situação que não nos diz respeito, porque logo, logo essas eleições vão estar atingindo a América e é sempre bom a gente conter a onda quando ela ainda não começou a trazer efeitos nocivos para o nosso território. Fernando, é uma onda ou a gente vive esses momentos pendulares, né? A gente teve governos de extrema-direita que a gente acaba migrando para governos de esquerda e esse pêndulo volta para a direita. Você acredita nesse movimento? Porque muitos países têm vivenciado isso, né? Essa é uma tese antiga, uma tese do início do século XX. Né? Nós temos vários pesquisadores, vários livros que colocam esse tipo de situação. Ou seja, sempre quando você tem uma organização muito forte em cima do livre mercado, esse livre mercado chega ao ápice no processo de empobrecimento das sociedades e provoca a organização dessas sociedades em torno de instituições que combatem esse livre mercado. Então o pêndulo volta, começa a andar em direção ao outro lado, e aí ele acaba organizando a sociedade a partir de estruturas coletivas, de sindicatos, de movimentos de esquerda, a tal ponto que a sociedade se torna, vamos dizer assim, economicamente não tão produtiva quanto deveria ser, e o livre mercado, o governo, a ideia do livre mercado volta a aparecer, então nós estaríamos andando nesse movimento pendular. Eu não sei se dá para a gente usar isso como regra, mas o fato é que de 2008 para cá, o que nós estamos vendo em realidade é um enorme de um crescimento dessas violências antidemocráticas, desses sistemas ditatoriais, ou pelo menos de uma ditadura mais soft. Eu não vi ainda o pêndulo caminhar para o nosso lado. A gente está vendo a enorme dificuldade que o governo Lula está tendo no Brasil para conseguir repor um mínimo de bem-estar social, uma reorganização que nos permita pelo menos alimentar todas as pessoas no Brasil. Isso está muito difícil. Eu tenho a impressão que nós estamos vivendo um momento meio chave na história, viu, Thalita? Nós estamos vendo uma mudança geopolítica muito forte e um esgotamento da condição de produção que o capitalismo propunha. Alguma coisa tem que acontecer meio rápido ou nós vamos entrar em talvez conflitos mundiais ainda mais severos. Trazendo essa sua reflexão aqui para o Brasil, porque você fala sobre esse cenário muito difícil na economia, principalmente, né, que Lula 3 tem enfrentado. E eu já ouvi analistas dizerem que é um momento tão difícil que essa falta de capacidade do governo Lula de talvez mudar as estruturas faça com que o eleitorado se sinta insatisfeito com promessas que foram feitas durante a campanha e possa migrar de uma possível esquerda para uma direita, extrema-direita. E daí isso nos levaria para esse movimento pendular que você comentava. Você acredita nisso? Esse é um dos enormes riscos, Thalita, que a gente tem aí à frente, tá? Porque o que nós temos efetivamente é o seguinte: o governo Bolsonaro foi perdulário por todas as formas e todos os jeitos. Hoje está saindo mais um escândalo aí de utilização da Caixa Econômica Federal com objetivos eleitorais. Isso não foi só da Caixa, o governo inteiro de Jair Bolsonaro rompeu todas as estruturas com a ajuda do parlamento, com a anuência do Arthur Lira, com a anuência do Procurador-Geral da República, das elites financeiras, que de alguma maneira, em determinado momento, acreditaram que a reeleição de Bolsonaro pudesse lhes ser benéfica, e eles efetivamente desestruturaram o país, destruíram o país. E agora o governo Lula
trouxe para si a obrigação não de buscar um desenvolvimento, um plano de desenvolvimento, uma ideia, mas de arrumar a casa. A primeira coisa que o presidente Lula fez e se propôs a fazer foi: vamos arrumar a casa. O arcabouço fiscal do Haddad é exatamente isso: vamos pagar o déficit que Bolsonaro deixou no período aí de um ano e meio, custe o que custar. O problema, Thalita, é que esse custe o que custar, ele talvez nos custe muito, porque no momento em que a gente não consegue impulsionar a economia de forma a permitir o retorno da esperança das pessoas, nós começamos a perder apoio político por conta dessa situação. E aí a gente acaba caindo naquele sistema que os governos de direita, a gente vê isso muito nos Estados Unidos, né? Os governos de direita, ou mais à direita, gastam, se empanturram com dívidas para tentar ser eleitos, os governos de esquerda pagam a conta e ficam com todo o prejuízo eleitoral disso e não conseguem o processo da reeleição. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, e esse talvez seja uma das grandes armadilhas que se reserva para o governo nos próximos meses.